Olá. Em primeiro lugar, boa tarde. É bom estar com vocês de novo, mesmo que seja nesse formato novo que a gente está se adaptando, né? Mas eu espero que vocês estejam todos bem e que vocês aproveitem bastante o nosso conteúdo. Eu acho que vocês mais ou menos me conhecem, mas enfim, sou Ellen Leite, trabalho 10 anos na Focus como pesquisadora, agora como gerente do departamento de pesquisa, já trabalhei na divulgação também, e a minha formação é de historiadora. Tá? Eu vou apresentar para vocês justamente o que a gente percebeu como principais direcionamentos para a próxima primavera-verão 2021-2022, da transição. Né? Na verdade, a gente sempre apresenta para vocês uma síntese dos principais direcionamentos, mas a gente vai monitorando esses direcionamentos de acordo com os sentimentos, enfim, e as atitudes dos consumidores. Tá bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar por que o WISE. A nossa coleção se chama WISE, justamente porque a gente vai falar sobre valorizar a sabedoria. Aqui estão os 3 assuntos que nós vamos abordar, são 3 assuntos bem diferentes. Então, no primeiro, a gente vai exacerbar e valorizar essa sabedoria calcada nos ancestrais, nos povos ancestrais, no conhecimento ancestral. Tem uma certa rusticidade, mas tem uma sofisticação também nesse tema. O segundo tema, justamente, é de valorizar e aprender muito com essa tecnologia que a gente hoje é nosso dia a dia, a gente tem que conviver com ela e daqui para frente cada vez mais. Então, esse mundo hiperconectado. E o terceiro ponto, que seria o Joy, ele está muito relacionado ao trabalho que a gente vai ter que ter interno, ou seja, de ter uma alegria, de ter um certo otimismo e uma atitude mais positiva para enfrentar essa realidade. E agora eu vou passar para vocês um a um dos temas para que vocês possam absorver quais as principais características deles. O RAW, ele tem como elementos-chave, ou seja, expressões-chave, a busca por novos essenciais, ou seja, o que vai ser essencial para a nossa vida daqui para frente. Ele também se inspira muito na simplicidade artesanal, então, na busca do fazer manual, de técnicas ancestrais. Ele trabalha o rústico, mas de uma maneira mais sofisticada, não é um rústico puro e simples, é um rústico que traz sofisticação, que traz um minimalismo que, às vezes, se acompanha de um certo luxo. Vocês podem trabalhar com dourados, enfim, com elementos que vão traduzir essa temática para um certo luxo, uma certa atemporalidade. E o conhecimento ancestral que eu mencionei anteriormente, ele vai ser justamente aquilo que nos vai dar a base do passado para que a gente possa evoluir e possa ir daqui para frente num crescente com bastante sabedoria. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que justamente traz essa ambiência e vocês vão poder, então, mergulhar nessa atmosfera. Eu acho que deu para vocês captarem. E aqui nós temos um mood board que vai reforçar exatamente o que a gente está falando. Então, uma certa atemporalidade, um luxo, um refinamento, uma sofisticação, essa inspiração num passado, numa ancestralidade, mas tudo isso traduzido para uma linguagem contemporânea. Vamos falar também de inspirações em ambientes muito naturais, em terrosos, enfim, em artesanato, como a gente pode ver na imagem do calçado.
Aqui eu vou falar para vocês como que isso se manifestou nos desfiles, tá? Então, num primeiro momento, a gente tem essa imagem da Portes, que justamente fala dessas vestes que são das deusas gregas ou romanas. Vocês veem que ela tem uma sandália que é da gladiadora. Então, elementos que trazem uma sofisticação para essa leitura de passado, para uma contemporaneidade, se a gente pode assim dizer, desses plissados renovados. O linho extremamente importante. Aqui a gente vai ver esse frescor de um costume em linho que vai ser trabalhado ao mesmo tempo que com um bralette para trazer essa realidade para o nosso tempo de verão, que é muito quente. A gente também vê elementos étnicos, tanto nos calçados como nos cintos, e a cor terrosa. Aliás, se vocês olharem esses desfiles, vocês vão ver exatamente a cartela de cores de que a gente está falando. Então, são arenosos, neutros, terrosos, enferrujados, marrons, e depois a gente parte até para um toque aqui e ali de um acento seco, de um verde militar, se for o caso. A terceira imagem, ela vai falar justamente de uma sensualidade. Não é porque é rústico que a gente não possa ter um tecido que tem uma mão acetinada, ou um pouco mais peach skin, que seriam os nossos artigos tipo cupro. Eles vão valorizar justamente essa fluidez, esse caimento, e a gente tem o decote muito sensual, esses nós que apareceram por toda parte, de várias fendas. Então, isso tudo vai traduzindo essa mulher que vem de um apelo mais rústico para uma mulher sofisticada, sensual. E na quarta imagem, que é do Valentino, justamente a gente vai falar sobre o que é o trabalho manual, o saber fazer, o saber usar as mãos para traduzir isso em técnica. Então, vamos ver muitos trabalhos de crochês e de tricotados, enfim, com esse aspecto bem rústico e bem artesanal. A quarta imagem, que é da Nerreira, vai falar justamente da estamparia que cabe nesse tema. É uma estamparia de folhagens e florais mais secos, podem ser delicados, podem ser de herbário, enfim, mas são sempre com tonalidades mais ressecadas. São como se fossem gravetinhos, como se fossem galinhos com as flores, bem delicadas. Na quarta imagem, a gente vê como isso está sendo lido para o masculino. Na verdade, já vem sendo trabalhado no masculino, essa questão da coloração, de uma coloração mais terrosa, mas a gente pode renovar justamente a partir das proporções. Então, de termos proporções um pouco mais alongadas, de vestes, a camisa um pouco mais fluida, misturando linho com outras matérias, enfim, criando quase que uma cartela de cor no styling desse look. E, por fim, na Jacquemus, a gente vai ver essa interpretação quase que do trigo seco, da coloração de plantas secas, com um desenho que lembra muito uma arte rupestre, que lembra muito um feito à mão também, se bem que a gente também pode explorar a folhagem seca para o masculino, mas a gente vê uma certa harmonia e um ar muito doce nessa última imagem, doce no sentido de que é suave. Tá? E agora, eu vou passar para vocês os principais aspectos têxteis relacionados com este tema. Nós vamos falar do linho, sim, muito linho. Inclusive, muitas vezes, no lugar até dos algodões, que precisam ser muito bem cuidados por causa da sustentabilidade, né? E o que a gente vai falar do linho aqui é uma particularidade que eu percebi bastante, principalmente em Milão, esse trabalho do ponto-à-jour, que são esses pequenos bordadinhos, esses vazados. Aqui na Gabriela Hearst, que é uma importante estilista relacionada com essas questões de sustentabilidade, não só de produto, mas de atitudes, de ações, a gente vai ver esse trabalho muito renovado do ponto-à-jour em recortes geométricos. A gente indica 2 produtos nossos, o linho Washed Soft, que tem justamente essa mão do linho lavado, e o nosso Linen Fresh, que mistura uma composição também bastante boa e equilibrada entre a viscose e o linho. Depois vamos passar para uma outra história de linhos, aqui um linho um pouco mais, com um toque um pouco mais
quebradiço, se a gente puder falar assim, na Dior, que foi muito bem trabalhada com essa inspiração mais arcaica, uma inspiração um pouco mais de antepassados, enfim. E aí nós colocamos 2 linhos muito bonitos que a gente tem, que são linhos que têm esse aspecto mescla e que vão dar, então, essa leitura um pouco mais original, um pouco mais primal, digamos assim, dos tecidos de linho. Nesse terceiro slide, eu vou mostrar para vocês uma coisa que é fundamental na estação, gente. A alfaiataria. A alfaiataria, ela muitas vezes embasou coleções, ela deu a âncora de várias coleções. Então, pela facilidade, pelo alongamento, justamente por usar, às vezes, peças de matérias diferentes, mas de mesma coloração, ou mesmo de colorações que se complementam. Então, aqui a gente oferece para vocês 2 tipos de produto. A alfaiataria Crepe Viena Nil, que tem um certo peso e, ao mesmo tempo, ela é fluida. E o nosso Linen Effect, que, embora seja de poliéster, ele justamente vai traduzir esse aspecto do linho. Então, de fácil secagem, não amassa tanto quanto um linho natural. Muitas vezes vocês têm dificuldade com o cliente, a questão da manutenção do linho. E aqui a gente tem uma outra proposta, também muito baseada nessas inspirações mais ancestrais, então de drapeados, mas também de uma fluidez e de um toque quase que peletizado, um toque sedoso, se a gente puder assim falar, sedoso, uma coisa da seda lavada. Então temos o Lyocell Blend Stretch, mas também temos o Cupro-Like. O Cupro-Like com uma mistura de poliamida e poliéster, e o Lyocell Blend com uma mistura do Lyocell justamente com o poliéster para dar um certo equilíbrio. Colorações terrosas, como vocês estão vendo, ou puxando para um verde militar mais amarronzado. Aqui uma descrição exatamente de um produto que a gente já mostrou, enfim, de um vestido muito sensual, e a indicação dos tecidos para que vocês possam fazer este produto. Então, nós temos o Sensoriale, que justamente tem essa conotação de uma seda lavada, mas também o nosso lançamento, que é a Texture Washed, que tem 91 de viscose, 9 de poliéster, e ganha um selo, que é um selo de que a gente não usa produtos químicos danosos ao meio ambiente. Toda vez que tiver esse selo, vocês vão poder receber o tag para usar, enfim, nas peças que vocês confeccionarem, para que os seus clientes acompanhem e saibam que você está trabalhando com produtos sustentáveis. Faz parte da nossa seleção de produtos da linha Focus Green. Vocês podem pedir para os representantes mostrarem para vocês. Aqui a gente vai mostrar uma interpretação nova também de tecidos que são bastante fluidos, com uma transparência que é regida por uma certa opacidade, mas que estão sendo trabalhados em camadas, em volumes, saindo um pouco da história da festa e vindo para uma questão mais casual, mais dia a dia também. Nada impede que você use numa ocasião. Porém, aqui a interpretação é justamente para sair, para entrar numa casualidade. Então, nós vamos misturar esse nosso Twill Top Twisted, que é feito com fio torcido, então ele tem um caimento muito interessante. Nós vamos misturar com o Índigo Guardia, que tem um peso intermediário de 8,5 onças, e ele trabalha um toque de viscose. Então, ele vai ter uma maciez na superfície. As leses não podem faltar, os bordados não podem faltar. Aqui num look bem simplificado, que vocês podem trabalhar justamente aquela ideia da pureza e também da simplicidade, porque o tecido leva a peça. Então, nós oferecemos aqui tanto o voal bordado, no tecido plano, digamos assim, 100% algodão, como a gente também oferece malha de lese com uma proporção de 93 de poliéster e 7 de elastano, que vai servir não só para esse tipo de proposta, mas para outras propostas de peças mais ajustadas.
E que aqui, para o masculino, essa intenção do linho, ela também vem com bastante força. Na calça, a gente mostra um linho listrado, tipo um risca de giz, muito interessante, numa proposta bem equilibrada de linho e algodão. E a malha Hart Ruggles, que seria para você, então, fazer essa regata, que tem um aspecto tricotado, numa leitura bem verão, bem apropriada também para o nosso clima, e muito chique, muito sofisticada, muito elegante, tá? Aqui a gente vai também falar desse linho listrado, agora numa composição de mais fios, ou seja, você vai ter o linho, você vai ter a viscose, o poliéster que vai dar a estrutura, mas também um toque de algodão que vai dar justamente aquela estruturada também no tecido. E para fazer o short, a bermuda, tem muito short, gente, mesmo esses larguinhos, esses shorts mais soltos e mais frescos para o nosso verão, muito importantes, muito comerciais. E a túnica, ou a parte da camisaria dela, que é uma camisa meio túnica, meio uma intersecção entre esses dois, numa renda rústica, numa renda que é de 100% algodão, com um trabalho de fundo quase que uma talagarça, como a gente falava antigamente, que a gente bordava em cima disso, revelando um trabalho manual. Aqui entra a questão do luxo. A gente pode trabalhar um pouco desses dourados nessas sobreposições, ou mesmo em misturas com algodões e linhos. Tanto essa malha net Berilos, que ela tem um pouquinho de foil e que vai traduzir esse dourado muito leve, como na nossa malha tricô, que também é plissada. Então, vocês vão poder fazer plissado ainda reina, né? Vocês vão poder trabalhar os plissados já com a matéria-prima feita. Não precisa fazer depois, porque a saia é uma saia reta. Se fosse uma saia guarda-chuva, teria que mandar fazer. Mas uma saia reta, vocês têm toda a chance de usar esse plissé. E aqui, como a gente mencionou, o plissado, desculpem, como a gente mencionou, o estampado de folhagens secas, ele pode tanto trabalhar essa questão do bico de pena, de uma leveza mesmo, que é encontrada através do surtom da primeira imagem, mas também a gente vai poder ter essas tonalidades mais secas de uma vegetação que não é exatamente tropical, mas que está ressequida pelo tempo, pelo sol e pelas altas temperaturas. Agora eu vou mostrar 3 peças para vocês identificarem exatamente o que a gente está falando. A primeira peça que eu quero mostrar para vocês é justamente valorizando a tricoline. A gente tem um uso muito, muito importante das tricolines, que são muito frescas e combinam com o nosso clima. Aqui uma inspiração entre o shirt dress e também pode ser usado como uma túnica, uma inspiração um pouco ligada ao safari, a amarrações um pouco ancestrais, enfim. E a nossa sugestão é a nossa tricoline com elastano, para que vocês possam ter o conforto. A gente tem uma coleção de tricolines, tá, gente? Eu estou oferecendo uma que possa trazer para vocês o conforto dessa peça. É uma peça bem interessante, e depois vocês, se quiserem ir ao showroom, ela estará lá para que vocês a vejam, enfim. Depois a gente vai falar também do linho, como mencionado, é um tecido muito importante para a estação, num vestido que traduz essa feminilidade, tá? Ao mesmo tempo que ele é um vestido solto, ele é um vestido fluido, nessas tonalidades mais terrosas, e a gente oferece para vocês o nosso linen washed soft, é um linho macio, que pode ser muito bem trabalhado com esses franzidos e esses elásticos que a gente vê no vestido. E, por fim, a gente vai trabalhar com vocês numa ideia mesmo mais aproximada dessa rusticidade e desses pesos um pouco mais estruturados. Então, falamos de uma jaqueta cropped denim
com além de ter essa estrutura, ela tem um toque bem macio, e nós então oferecemos para vocês o nosso índigo Montese. Ele tem um pouquinho de elastano, que vai também ser útil no caso de vocês quererem produzir calças, bottoms um pouco mais ajustados. A peça, ela revela muito do utilitarismo, enfim, desse trabalho todo que a gente mencionou durante a palestra. Agora nós vamos para o segundo tema, que seria o LEB. O LEB, ele vai falar justamente das questões que nos ligam como elo entre ciência e natureza, ou seja, o melhor da ciência com o melhor da tecnologia, da natureza, quer dizer, o melhor da ciência e tecnologia com a natureza, para que a gente possa ter uma vida mais sustentável. A aguinha sempre é bom. Para que a gente possa ter uma vida mais sustentável, mais equilibrada, onde a gente não tenha que ferir tanto a natureza como o ser humano anda fazendo, né? E a gente possa tirar o melhor de tudo isso, justamente a partir desses experimentos e mutações que estão sendo feitas em laboratórios. A ciência hoje é como se fosse a nossa principal esperança e expectativa para sair da enrascada que a gente se meteu, né? Como ser humano. E aqui a gente vai ver também um futurismo orgânico, porque não é uma coisa tão asséptica, um laboratório da NASA, enfim, aquela coisa branca e enfim, que não tem uma marca de qualquer outra cor. Aqui a gente vai ver um futurismo que é orgânico, que ele vai estar muito em relação com essa natureza, com os elementos vivos, enfim, não vamos ter uma coisa asséptica demais, né? E vamos diretamente para a nossa tecnologia evolutiva, que é justamente aproveitar e aprender com tudo isso para que a gente possa evoluir enquanto ser humano. Tá bem? Esse tema é um tema mais urbano e, ao mesmo tempo, ele vai trabalhar matérias bem tecnológicas, mas, detalhe, não posso deixar de dizer, não é uma natureza bucólica que a gente vê aqui. A gente vê aqui uma natureza em evolução, uma natureza fantástica, uma natureza pungente, digamos assim. Não é aquela coisa mais bucólica que a gente está acostumado a ver nas temáticas. Eu vou passar o vídeo para vocês. Eu acho que passou bem, e aqui também no nosso mood board, eu acho que as sensações se confirmam. Então, vocês vão ver na primeira imagem, enfim, eu vou falar como um todo, na verdade, mas a gente vai ver uma mistura de elementos da natureza, com tecnológicos, artigos que são mais futuristas, proporções mais futuristas, elementos também do laboratório, por que não, a conversa entre a natureza e a tecnologia, e, ao mesmo tempo, como que isso se reflete em produto. Tá? E agora eu vou passar para vocês também essa relação de uma natureza, como a gente mencionou, um pouco mais arrojada, e também outra coisa que é importante a gente relacionar são as mutações biológicas, os trabalhos que são feitos no laboratório, que podem nos inspirar para estampas de manchas, de bactérias, enfim, tudo isso é importante dentro desse tema.
Aqui a gente vai falar de como isso tudo apareceu nos desfiles. Então, a primeira imagem, por exemplo, ela é uma imagem bastante simplificada, jovem, mas ela tem um ar futurista, ela tem um experimento com essa textura que é celular, que é uma textura arrojada mesmo, para renovar um look que seria tão simples. Porque muitas vezes a gente fala dos temas e as pessoas acham que são coisas muito inalcançáveis, muito tecnológicas, muito fora do que é comercial. Não, você pode fazer a sua interpretação. Tá? Depois a gente tem na Louis Vuitton um trabalho muito bonito, que foi de renovação do workwear. Então, a gente vai ter um trabalho de uma veste, de um vestuário, uma parca, enfim, que tem os bolsos utilitários, que é funcional e que pode ser uma roupa de trabalho mesmo. Nessa interpretação asséptica, do branco, de um tecido mais tecnológico, mas é bastante contemporâneo. Essas imagens todas são muito recentes, isso que é importante também ressaltar na palestra para vocês, que essas imagens são muito, muito frescas, né, digamos assim. E, num terceiro momento, na MSGM, que é uma marca bem bacana, italiana, se vocês não conhecem, é bacana de olhar, porque é uma marca muito jovem, irreverente. Eles estão justamente trabalhando uma matéria-prima muito clássica, que é o tweed, com uma coloração diferenciada, um lime, quase que um neon, e que traduz essa peça numa peça muito jovial, numa peça muito futurista até, num utilitário quase que futurista pela cor. Essa bota, enfim, incrementada, que ela tem também no verde lime, dá esse peso para essa roupa. E se vocês olharem a própria modelo, ela é bem agender. Então, vocês podem também pensar nessas roupas como roupas de um futuro que está sendo muito discutido, que é um futuro sem gênero, muito líquido, que as roupas servem para homens e mulheres, enfim. Depois, na quarta imagem, que é a da Hermès, a gente já apela para uma sensação mais formal, que é aquilo que eu falei para vocês, da importância de uma alfaiataria. Ele está com uma alfaiataria, uma calça bem cortada, enfim, uma camisa que se renova pelo zíper, pela presença do zíper, então ela vira uma camisa esportiva, embora possa ser feita em tricoline, e o que se acrescenta aí é uma jaqueta tecnológica, justamente com o mesmo lime que estava na peça anterior. Então, você tem uma quebra dessa formalidade, trazendo isso para um casual futurista, um casual um pouco mais especial. Na imagem da Sport Max, vamos ver a continuidade dos tecidos que têm como expressão as manchas. Então, não são exatamente os tie-dyes que estão sendo trabalhados hoje, quando as pessoas um pouco aflitas por ansiedade, enfim, de não ter muito como se expressar, estão fazendo os tie-dyes em casa, né? Que nada contra, ok? Mas os tie-dyes vão continuar, vão seguir com desenhos um pouco mais orgânicos, com colorações que lembram experimentos laboratoriais com bactérias. Entra ali também um pouco de um verde-limão. A segunda pele que começa a reaparecer nos desfiles, então também fiquem atentos, né? E aqui o tie-dye ele é um pouco mais marcado, então tem essa ideia. Ela está também com um look mais pesado por conta dessa bota e os cabelos molhados, dando esse frescor, essa intenção de um verão, enfim, ao mesmo tempo que está pronta para tudo, né? Na imagem da Kenzo, que seria a sexta imagem, a gente vê uma homenagem, enfim, aos trabalhadores que criam abelhas, os apicultores. A coleção foi toda pensada nos uniformes, enfim, no vestuário deles, que é um utilitário, mas vocês veem aí uma fluidez nesse tecnológico, as fendas na frente, uma sensualidade, ao mesmo tempo em que a gente tem um casaco, uma jaqueta tecnológica com elementos de manchas aquosas, de manchas azuladas, muito interessantes. E na última imagem, a Etude, que é uma coleção, uma confecção francesa, a gente vê muito uma associação com o que foi mostrado no vídeo.
A última imagem mostra um estudo um pouco de luzes que correm, enfim, os rastros que essas luzes deixam. Então, a gente vê no etude um pouco essa sensação, ao mesmo tempo em que é um utilitário, que é uma veste como se fosse de um pesquisador, de um... como é que a gente fala o cara quando ele vai? Um investigador da natureza, de uma natureza mais futurista, digamos assim. E aqui nós vamos ver os principais aspectos que reinam nessa temática, né, nesse direcionamento. Gente, é um direcionamento muito, muito voltado para os artigos tecnológicos. A importância dos tecnológicos vem crescendo, quase que exponencialmente, se a gente puder dizer. Eles vêm crescendo tanto por conta da funcionalidade, por conta da utilização cada vez mais crescente das bikes, por conta de uma funcionalidade de enfrentar intempéries, de você poder ter telas muito leves que você possa dobrar e levar a qualquer parte. Aqui na Prada, a gente vê um look muito asséptico, muito laboratorial, se a gente assim puder falar, e nós sugerimos um nosso lançamento, que é o TecnoTouch, 100% poliamida, que tem justamente um selo de sustentabilidade, que é o de não utilizar matérias-primas, desculpem, fertilizantes, ou enfim, químicos danosos. Não é fertilizante aqui não, gente, que não é natural. São químicos danosos à atmosfera, enfim, nem a quem está produzindo os tecidos ou usando. E o nosso TecnoTwill também é um artigo bastante leve, aqui em poliamida, em poliéster, então vocês podem ter um recurso para uma relação de custo-benefício interessante. Os tecnológicos, como eu havia mencionado, eles vêm muito do crescimento do uso dos quebra-ventos, das parcas, mas eles também vão estar muito ligados a uma alfaiataria bem renovada. Se vocês quiserem olhar a coleção da Hugo Boss, que chama-se só Boss agora, ela é repleta desse recurso do tecnológico para a alfaiataria, e isso se traduz numa renovação muito grande para uma marca tão tradicional como a Boss. Aqui nós vamos falar do nosso Tecnoleger, que é o Water Repellent, ou seja, ele não absorve a água de imediato, a água escorre e vocês então vão poder ter uma utilização dele bem interessante contra o vento e também numa água um pouco mais discreta, um caimento, uma absorção um pouco mais lenta. Né? E o nosso Memory Like também é um artigo bem interessante, porque ele faz um craquelado, ele dá uma sensação um pouco mais de vida, porque ele vai contando um pouco a história dos seus movimentos. Depois a gente vai falar dos esportivos, que continuam muito fortes. Aqui uma proposta de misturar esses esportivos em fosco e brilhante. Então, nós vamos continuar fazendo os blocos de cor, os anorakes, a presença do zíper, mas sempre brincando com texturas diferentes. Nosso lançamento também, o Ultralight Ripstop, também tem a mesma característica de ser water repellent em base de poliamida. Ele é um maquinetado que faz aqueles pequenos quadradinhos característicos do Ripstop. E o nosso Neo Blend Flex New, ele tem um pouquinho de elastano. Então, para quem achar de fazer peças, talvez para o feminino, que precisem de um pouco mais de elasticidade na parte de baixo, ele seria uma opção bem interessante. Aqui a gente já fala de uma outra leitura desse tema, que seria uma leitura também de uniformes laboratoriais, do branco, do clean, do asséptico, e a gente oferece, então, um tecido de lançamento, que seria o Organic Cotton Fio 50, compactado. Esse tecido, ele recebe 2 selos. Ele recebe o selo de não utilizar fertilizantes e químicos danosos, mas ele também recebe um selo de acompanhamento
da produção, ou seja, a produção do algodão ela é cíclica, justamente renovando o que se planta no mesmo terreno para que não haja um esgotamento dos minerais, etc. E também ele é um algodão que leva menos água na sua produção, que é a tendência daqui para frente, tá, gente? Depois a gente sugere também o índico vêneto para a camisaria, para a jaqueta, num peso um pouco mais encorpado do que a camisa. A camisa é feita como se um peso de tricoline mesmo, a gente está vendo muito isso. E o índigo vêneto ele tem um peso intermediário, com uma composição de algodão poliéster elastano, que tanto dá para jaqueta, uma jaqueta bem clássica, como dá também para calças. Tá? Ele tem uma elasticidade boa para calça também, bottom. A ideia da alfaiataria, como eu mencionei para vocês, aqui a gente tem 2 alfaiatarias que têm um pouco de textura crepada ou fio crepado, e o que a gente está acompanhando, que eu acho que funciona bem para o Brasil, justamente é essa ideia de você ter uma alfaiataria de cor única, né, de look total, e que você vai quebrar com um bralette ou com uma faixa, enfim, que vai dar um frescor para isso tudo e uma interpretação para terras mais tropicais, né? A gente tem a Element e a gente tem também a nossa alfaiataria High Dance Berlin. A High Dance Berlin um pouco mais encorpada e a Element ela tem uma composição de high viscose, né? Alta porcentagem de viscose, que seria 33%. Tá? Também isso vai envolver uma relação de custo-benefício para vocês. As cores que eu estou passando para vocês, eu me esqueci de mencionar no board inicial de desfiles, elas vão de um branco, um off-white, passando pelos verdes aguados, como esse verde água que a gente tem aqui, mas é um verde mais tecnológico, um neo mint, e os azuis. Então, é um tema de cores muito frescas, como as que estão passando diante dos olhos de vocês nas escolhas dos tecidos. Essa coleção, para meu gosto, particularmente muito linda, da Armani. Ela é uma coleção até um pouco monótona, entre aspas, em termos de cores. Ela trabalha muitos cinzas, muitos beges, azul clarinho e branco. Mas ela tem um desenvolvimento de produtos, de texturas, que são extremamente sofisticadas e que são futuristas mesmo. Então, outra temática que a gente viu muito presente na estação é a questão da textura, do creponado, dos crepes, tudo isso muito valorizado na estação, especialmente esse nosso lançamento, Transparência Crepon Texture, que é uma mistura de poliéster com um pouquinho de elastano para dar justamente esse relevo, para puxar o tecido, né? E a calça pode ser feita ou numa organza ou numa matéria-prima que nós chamamos de Ultra Glam, que tem um brilho um pouco mais sutil, um pouco mais fosca, e também trabalha viscose e poliéster. Tem bem uma interpretação minimalista desse ambiente mais laboratorial e bem sofisticado. Aqui a gente nota uma certa brincadeira, digamos assim, mas também que eu acho bem interessante num trabalho da Stella McCartney. Não é porque a gente está falando de um tema laboratorial, ou muito relacionado com laboratório e natureza, como é o caso, vocês veem que ela está envolvida pela natureza na imagem, mas a gente também pode trabalhar tecidos mais decorativos, até mais femininos, numa interpretação de uma regata com uma bermuda bermuda biker, enfim, uma bermuda ciclista. A gente está vendo um aumento muito grande das peças de ciclismo, porque as pessoas estão hoje se deslocando cada vez mais a partir das bicicletas. Então, a gente pode oferecer 2 rendas diferentes, uma 100% poliéster, que seria a Dória, e a outra, a renda Gia, que tem poliamida e elastano. Aí, conforme o público, conforme a peça que vocês vão construir. Mas seria uma forma lúdica de trabalhar o tema, uma forma delicada e bastante feminina.
E aqui é um look que a gente gosta bastante também, da Balenciaga, que vai justamente atualizar a questão daquilo que é tecnológico, que normalmente é visto como esportivo, utilitário. E aqui a gente vê uma interpretação muito bacana, que é você usar mesmo um tecnológico, que seria o nosso lançamento, o Walk Flex, que tem também um selo de sustentabilidade. Ele é feito em poliamida e 12% de elastano, vejam, mas ele pode ser utilizado em formas mais amplas e o elastano pode servir como estrutura, como peso para a peça. Misturado com o nosso paetê Nightlight, que é um paetê que é meio que nosso xodó na Focus, a gente vende muito bem esse paetê, e eles foram muito vistos nessas construções de lâminas miúdas e também em prateados, enfim, conforme o tema mudam as cores, mas a gente vê aqui uma interpretação bem futurista aqui na Balenciaga, muito bacana, sensual ao mesmo tempo, e tem esse toque futurista, esse toque meio mutante de bichos estranhos, né? E essa imagem, particularmente, eu gosto muito. Ela vai falar principalmente desse reolhar, dessa nova a maneira de apreciar a camisaria. Como a gente falou da alfaiataria, a camisaria também vem muito forte, e não só restrita ao universo masculino, mas também ao universo feminino, em vestidos, camisas, em proporções retrabalhadas. E aqui, quando se mistura a camisaria, essa Firenze, com o fio 50, que é uma boa camisaria, há um aspecto tecnológico, um crinkle, que é 100% poliamida, com esse acabamento prateado e amassadinho. Vocês têm uma imagem extremamente futurista, uma imagem muito nova, muito interessante a ser pensada numa coleção. Ela traz uma emoção diferente, ela traz uma luz, digamos assim, dentro das coleções. E aqui, para a gente encerrar esse bloco, vamos falar de duas interpretações dessa estamparia que a gente mencionou, meio laboratorial, meio de lagoas, de águas, enfim. Então, nós vamos ter tanto no cetim opaco, que pode ser usado pelo masculino ou pelo feminino, porque ele não tem aquele brilho excessivo, mas tem uma fluidez muito bacana, e também pode ser usado nessa transparência silk, com esse aspecto de um manchado um pouco mais mutante, um pouco mais de experimentos de laboratório. Agora eu vou mostrar também as peças para vocês que correspondem a esse tema. A gente vai mostrar para vocês um tecido e uma peça que tem uma interpretação do esportivo, ou seja, é uma calça jogger, mas é feita em organza, ou seja, é um trabalho todo voltado para esse lado futurista, porém, ele é trabalhado com um tecido, que é um tecido fashion, né? Um tecido para festa. A gente tem, inclusive, essa organza stretch, que vai poder ser usada também com essa propriedade dela de ter uma certa elasticidade para trazer conforto. Tá? Então, a gente sugere que vocês também olhem para os outros tecidos de moda para justamente pensar formas esportivas e traduzir isso com uma certa sensualidade, um certo lado também um pouco mais feminino. A outra jaqueta, ela tem, é um anorak, vocês estão vendo que tem um capuz, né? É um anorak. O cropped, que seria esse comprimento mais curtinho, depois vocês vão ver a Bia falando muito sobre isso. Está sendo interpretado também para esse lado mais futurista, mais esportivo, de um feminino jovem, né? Com todos os acabamentos interessantes para essa peça. E aqui nós sugerimos para vocês o nosso wind water repellent, ou seja, é um tecido que a água, num primeiro momento, corre e ela demora mais para ser absorvida. É um tecido bastante fininho, então são peças, como a gente está vendo, que são muito funcionais. Você pode colocá-las na bolsa e, numa necessidade, você, então, lança a mão do que está
próximo de você, sem precisar sair correndo da chuva, né, gente? E aqui a gente vai falar de um outro artigo que nós estamos trazendo. Aqui ele está numa coloração diferente da nossa, mas é também uma jaqueta, um quebra-vento, que é trabalhado num tecido refletivo. O nosso tem alguma diferença de tonalidade, a gente tem cores diferentes dessa, porém, a funcionalidade desse tipo de artigo, refletivo é justamente aquele que vai refletir a luz quando ela bater na peça, quando ela bater em você. Normalmente a gente vê isso sendo utilizado para detalhes, o que pode ser o caso também. Mas a peça se ilumina. Então, vem justamente dessa utilização das bicicletas, enfim, desses novos tipos de comportamento do consumidor. Agora eu vou passar para o último tema, para falar para vocês, que seria o Joy. O que é o Joy? O nome já está falando para vocês, é a alegria, é o otimismo que a gente está precisando tanto, é justamente a diversão, essa necessidade, quase que como a gente tomasse essas pílulas que vocês estão vendo, para trazer uma energia positiva, para que a gente possa aproveitar a nossa vida ao máximo, com energia, e também, a partir disso, desse aproveitamento do presente, porque é aqui que a gente pode mudar as coisas, não é? A gente pode também observar e abrir nossa mente, abrir o nosso espectro para uma abundância de ideias que justamente vão trazer aquilo tudo que a gente precisa para ultrapassar e para desenvolver as nossas coleções, os nossos trabalhos e a nossa própria vida nesse momento. Isso tudo com muita ousadia e muita irreverência. A gente vai ter que meio que se jogar, meio que arriscar um pouco mais do que a gente vem arriscando, justamente com o intuito de trazer essa alegria. Esse tema é justamente o tema da alegria, como vocês podem estar vendo aqui. Então, cores muito vibrantes, cores muito atraentes e provocativas. A gente vê também experimentos e questões um pouco mais quase que infantis, muito lúdicas, elementos muito sensoriais, a cultura dos emojis, enfim, peças de cores quase que primárias. Então, é muita luz, é muito otimismo. É uma certa irreverência, partir para o escapismo, que é uma coisa que a gente está precisando muito, né, para enfrentar todo o nosso tempo atual. E a gente vai ver também muitos excessos e as questões eletrizantes, ou seja, alegria, otimismo, a gente vai precisar de tudo isso como instrumento de sobrevivência hoje em dia. Como isso apareceu nos desfiles? Às vezes a gente falando dessa ousadia, dessa arriscar, as pessoas podem falar, nossa senhora, não dá para mim. E aqui a gente está vendo que você pode trabalhar formas um pouco mais simplificadas, mas reelaborar volumes na primeira imagem, reelaborar os volumes, trabalhar cores muito vibrantes, e em composições de proporções diferentes, uma regata com vestido mais amplo, enfim, a sandália de uma terceira cor. Vocês podem trabalhar looks que vocês vão alterar a partir da cor. No segundo look, a gente fala dos patchworks, a coleção da Dolce & Gabbana se chamava Patchworks da Sicília, então ali tem inspiração para umas 100 estações, digamos assim, mas aqui a gente escolheu esse mais orgânico, com os recortes um pouco diferenciados, uma mistura de matérias mais ricas, de rendas. Na terceira imagem, vamos falar de Versace, que teve uma coleção muito linda, que misturou muita cor, essa explosão de estampas, essa explosão de matérias-primas diferentes, como os plissados,
animados. Então, ela tem uma leitura quase que de um étnico tecnológico, enfim, cores que beiram o fluorescente. É muito bacana para a gente ter a inspiração sobre estampas. E a quarta imagem é uma imagem da Chanel, que normalmente trabalha para um público mais clássico, com formas mais clássicas, mas também lançou mão de estampas muito coloridas, quase que neon, em vestidos também um pouco mais clássicos, mas que vão estar na mira da consumidora a partir do momento que a gente tenha um pouco de liberdade de movimento e até mesmo de compra, né? Na Louis Vuitton, nós vemos uma apresentação muito interessante também dessa temática, que é como se fossem pequenos recortes coloridos de grafites de rua, de gamers, de anúncios de caixas de sucrilhos, enfim, do que vocês puderem imaginar que tenham essas colorações muito vibrantes. A Moschino, que é irreverente por natureza, está trabalhando nesse momento a camisa um pouco mais formal, mas na junção dela com a bermuda, a gente tem um trabalho super irreverente, também com cores e quase que figurativo, imagens de desenhos figurativos. O cabelo dele, vocês podem ver que vai compor esse styling. E, por fim, na Off-White, a gente tem uma coisa bem interessante, que seria a história do alfaiatado, de uma imagem quase que formal, mas que é quebrada por essa camisa mais colorida, mais estampada, mais vibrante. Vários estilistas, várias marcas trabalharam dessa forma, umas coleções mais calmas, mas aqui e ali um look bastante vibrante. Os aspectos desse tema. Bom, aqui a gente vai poder ousar bastante. Então, as transparências são muito vistas, elas vêm em camadas, elas vêm flutuantes, elas vêm em look total. A gente pode ver isso no Pink, a coleção da Valentino tem várias cores, enfim, a Alberta Ferretti também, mas a Alberta Ferretti trabalhou temas cores terrosas. E aqui sim a gente vai ver todo esse brilho, essa luminescência na transparência silk, que é feita com fios torcidos, mas a transparência essência, ela tem um pouco mais de volume, ela é um pouco mais fofa, digamos assim, na nossa mão. Então, a gente vai poder ver em cores bastante vibrantes. As rendas também são interessantes para serem trabalhadas, mas não de uma maneira romântica, como a gente está acostumado. Elas são trabalhadas de uma maneira a serem provocativas, a serem escolhidas em tonalidades bem fortes, como a Guy Savona e a Grimaud. São rendas em poliéster, que a gente trabalha normalmente. E por que não falar do paetê, mas o paetê aqui ousando muito. Na Isabelle Marant, que é uma estilista que trabalha muito bem o universo jovem. Então, a gente vai ver esses paetês. No primeiro, o Alegrete, ele é um paetê estampado, com uma aplicação de foil. E a malha paetê colorway, ela é feita a partir de um bordado de paetês coloridos. Então, são coisas diferentes. Depois, para o masculino, a gente pode ter a opção de renovar, de traduzir esse tema para o Joy, para uma questão mais energética, a partir de cores, de look total de cores, tanto na tricoline quanto no crepe. E o Valentino trabalhou isso também de uma maneira muito legal, quando ousou no cetim, num formato que é como se fosse uma discussão sobre esse novo feminino. Então, tecido feminino, mas um volume diferenciado, um volume de uma camisa muito ampla. Também é um artigo nosso que é feito com poliéster reciclado, o nosso satin premium spam, lançamento da estação passada, mas enfim. E o short, eu prometo para vocês, ele está debaixo dessa camisa. É um short de couro. E a gente, então, indica para vocês esse leather soft feel, que justamente é uma maneira de quebrar uma interpretação muito romântica, muito delicada.
Aqui, na Louis Vuitton, a gente também vai perceber esse trabalho arrojado de misturas de matérias, uma leitura street, meio agender, bem interessante nessa cropped de malha Royal Leather, que é uma malha nossa com aspecto de couro maleável, e uma mistura com as viscoses stripe. A gente tem coleções de viscoses listradas com vários tipos de padronagem. Aqui um look também da MSGM, bastante jovem, interessante essa coleção. É um grunge, né? E ele é bem bacana, porque ele vai fazer daquilo que é o casual, que seria um xadrez no algodão e o índigo, ele vai traduzir isso de uma forma jovem, de uma forma moderna, nas proporções, na bermuda, numa camisa quadrada, enfim, com sobreposição ao moletom. Outra ideia de estamparia, aqui na Celine, a gente traduz essa bermuda numa estampa de um board short, mas também vendemos para vocês o Tecnolite Top de PFD, que vocês vão poder estampar de acordo com a necessidade, com o gosto de vocês, com estampas exclusivas que conversam com a coleção que vocês estão preparando. Esse é um look bastante interessante, esse look da Celine, bem jovem e que conversa muito com o nosso clima também. Na Versace, a gente tinha mencionado dessas cores, dessas estampas. Então, aqui a gente propõe, nas duas, a mesma matéria-prima, a malha plissage, que vai dar justamente esse corpo da saia. E isso tudo vocês podem misturar de uma forma mais apropriada para vocês, que seria usando as estampas já prontas e criando patchworks, que são muito importantes na estação. E aqui, para finalizar a parte do Joy, a gente mostra essas estampas manchadas, como eu mencionei para vocês, elas continuam muito importantes. Neste caso, extremamente coloridas, extremamente vibrantes. Vocês podem tanto trabalhar no masculino quanto no feminino, com o voile tanger, mas também a gente tem possibilidades do jersey, que tem essa fluidez, que tem essa coloração viva e que pode traduzir toda essa alegria e esse otimismo que a gente está falando e que a gente está precisando. E agora eu vou mostrar, então, as peças para vocês terem uma noção de um trabalho voltado para essa alegria e para esse otimismo. Então, vamos falar do nosso paetê lágrima. Realmente, elas são como pequenas lagriminhas, assim, as lâminas transparentes, e elas têm uma base de malha. A gente tem algumas cores, elas têm uma base de malha com uma elasticidade interessante para conforto, tá? São lâminas, então, interessantes para a gente brincar um pouco nesses bralets que vão aparecer com muita força, às vezes embaixo de uma alfaiataria. As estampas, muito fortes, muito vibrantes, muito coloridas. Aqui a gente vê também num top cropped, com florões muito grandes. Ele faz um recorte embaixo do busto também, e trabalha essa fluidez e uma amarração. A gente sugere, aqui ela está em liso, mas a gente sugere, desculpem, o nosso marroquém, que é uma espécie de uma viscose que tem um trabalho enrugadinho, como é o que a gente está vendo bastante nessa questão das texturas que eu estou mencionando como relevantes para a estação. Tá? O que a gente vê muito, eu vou só mostrar essa peça, essa é uma peça alfaiatada, seria um suit dress, que seria como se fosse um paletó vestido, vocês devem conhecer bastante a forma, ainda trabalhando mangas, e a gente sugere nossa alfaiataria Twill Fluid, que tem justamente um peso interessante para a gente trabalhar esses vestidos que têm duplo abotoamento, e ela, com o forro adequado, vai dar também esse volume de mangas. O que eu queria falar para vocês, só para a gente finalizar, é que o mais importante, talvez, a gente pegar como síntese dos tecidos para a estação, é que
o importante é ter um olhar para os tecidos com a intenção de modificar o seu uso, de renovar a sua utilização, de pensar em cores novas, de pensar em propostas novas. É um tecnológico, mas eu vou fazer uma alfaiataria. É um crepe, mas eu vou fazer uma peça de esportivo, entenderam? Então, o interessante é que vocês sempre olhem daqui para frente para as matérias-primas com esta abertura de pensar sempre no que é que eu posso interpretar, o que esse tecido me fala, de onde eu posso ir com ele, até onde eu posso ir com ele. E, para isso, a Focus tem um trabalho incrível de tecidos, um acervo muito grande de tecidos, e eu convido vocês para irem ao showroom ou marcarem com seus representantes para conhecer toda essa nossa história, que vai fornecer para vocês justamente todas essas possibilidades de criação, e tudo que vocês precisarem a gente tem no showroom, peças, enfim, a gente está atendendo dentro das limitações que estão sendo exigidas. Perfeito, mas a gente está sempre à disposição de vocês, ok? Muito obrigado pela atenção. Foi realmente um prazer estar aqui mostrando toda essa nossa pesquisa. A gente tem esse departamento voltado especificamente para pesquisar, acompanhar e passar para vocês, ok? Muito obrigada, gente.